Está gravando. Muito boa tarde a todas, muito boa tarde a todos. Com o quórum completo, declaro abertos os trabalhos da 38ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, reunião do dia 29 de novembro de 2022. Inicio saudando o nosso ilustre corregedor-geral, doutor Motaurício Oquete Souza. Saúdo igualmente o nosso decano, doutor João Machado de Araújo Neto. Saúdo também a nossa secretária, a doutora Tatiana Vigiane Bicuto, em nome de quem peço vênia para saudar todos os demais membros deste colegiado. Dando início aos nossos trabalhos, antes saudar também, por óbvio, os nossos valorosos servidores que nos acompanham nessa jornada, sintam-se todos saudados, expressar aqui a nossa gratidão pelo trabalho dedicado e correto em prol deste colegiado órgão de administração superior da instituição. Gostaria de saudar também aqueles que nos assistem aqui pela plataforma virtual, e não consigo ver aqui, mas não sei se tem alguém no plenário, acho que não, mas aqueles que estão conosco, sejam bem-vindos, colegas, promotores, promotoras de justiça, procuradores, procuradoras que nos acompanham nesta jornada. O primeiro item da pauta é leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior. Essa ata foi enviada a cada membro deste colegiado, como de praxe. Eu indago se podemos aprová-la, se há alguma observação. Sim. Podemos aprovar, então a ata está aprovada a ata da última reunião. Por parte da presidência, uma rapidíssima comunicação, apenas para justificar o pedido. Eu estou em Brasília nesse momento, vim por conta de reunião do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, também por conta de evento amanhã no Conselho Nacional do Ministério Público, mas também, principalmente, porque na data de amanhã temos uma votação, está agendada já, pautada, votação de tema importante para a carreira do Ministério Público, que é a questão que envolve a valorização de tempo da magistratura, das carreiras jurídicas, magistratura e Ministério Público. É um tema importante, diz respeito a prerrogativas da instituição, então estamos por aqui hoje e temos aqui passado o dia dialogando com parlamentares, em especial com os nossos senadores, para trabalharmos aí um texto que seja adequado, que possa fortalecer a nossa instituição. Então, até por conta disso, eu indago a este colegiado se nós poderíamos inverter a pauta, até porque eu tenho que abandonar a reunião em seguida, por conta de um agendamento no Senado. Eu pediria que nós pudéssemos votar, acho que podemos votar rapidamente os itens 1, 2 e 3 da sessão administrativa, e depois passaríamos para as comunicações dos ilustres conselheiros, que sempre têm comunicações a serem feitas aí de relevância para este colegiado e para a instituição Ministério Público. Então, indago ao colegiado se podemos adiantar e já passarmos para a sessão administrativa. Podemos passar? Tudo bem? Alguma objeção? Não. Então, passamos então para a sessão administrativa. O item número 1 da pauta é abertura de manifestação de interesse, 34º Promotor de Justiça de Campinas. Com a palavra, a doutora Tatiana, por favor. Aviso número 292/22 do Conselho Superior do Ministério Público, que sairá publicado na data de amanhã. A secretária do Conselho Superior do Ministério Público comunica que, até o próximo dia 7/12/2022, os interessados no cargos a seguir indicado poderão manifestar interesse na forma da promoção ou remoção. Entrância final, 34º Promotor de Justiça de Campinas. Essa abertura de nova manifestação se deu em decorrência da anulação feita na reunião passada, que foi por unanimidade, e cuja reunião nós também decidimos pela abertura de interesse desse cargo, que é um cargo de violência doméstica e precisa ser provido o quanto antes. Ok. Podemos aprovar, colegas? Podemos, Sim. então deliberado pela abertura de manifestação de interesse, 34º Promotor de Justiça de Campinas. Ótimo. Tem número 2 da pauta, protocolado 240.598/2022,
indicação de 2 procuradores do Ministério Público de São Paulo para integrarem como titular e suplente a comissão do 190º concurso de provas e títulos para ingresso na magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Já tem uma questão de ordem aqui, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, por favor. Senhor Procurador-Geral, a quem peço licença, já a gente teve uma manifestação, para saudar todos os demais. Senhor Procurador-Geral, eu queria submeter uma questão de ordem a Vossa Excelência e ouvir também os demais conselheiros, que é modelo do que acontece, ou que já aconteceu nesse colegiado, com relação à indicação de banca para o Ministério Público, que nós pudéssemos abrir um edital para que eventuais interessados pudessem se inscrever para essas 2 vagas, para essas 2 indicações para integração de banca. Ouvi que Vossa Excelência disse que o presidente do Tribunal de Justiça, doutor Ricardo Anaf, estaria rogando que houvesse celeridade nisso, mas eu não vejo nenhum inconveniente em que nós possamos estabelecer ou publicar um edital para que houvesse a manifestação de eventuais colegas interessados em participar desta banca. Acho que isso seria um procedimento democrático, que já vem sendo demonstrado por Vossa Excelência e por esse colegiado, e fazendo com que colegas que talvez não estejam sendo lembrados, colegas que têm muita capacidade, têm muita experiência na carreira e que possam ser coroados com a possibilidade de compor uma banca de concurso. Então, eu indagaria a Vossa Excelência, indagaria os demais conselheiros, se nós poderíamos publicar um edital, ainda que fosse essa semana, para que na próxima semana nós pudéssemos, com os nomes apresentados, com os interessados, proceder a essa escolha e apresentá-la ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Fica esse meu pedido a Vossa Excelência e gostaria de ouvir os demais conselheiros. Em discussão, a proposta dos conselheiros doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Alguém quer se manifestar? Doutor Antônio Carlos da Ponte. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar os colegas que integram esse Conselho Superior do Ministério Público, saudar os nossos colegas que acompanham a presente sessão, assim como fazer uma saudação toda especial aos nossos colaboradores. Eu quero aderir aqui à proposta do conselheiro Marco Antônio Ferreira Lima. Me parece extremamente interessante que o Ministério Público de São Paulo, tendo em vista a necessidade de indicação de 2 membros para a banca de concurso de ingresso à carreira da magistratura, que abra um edital, que seja publicado um edital. Não haveria problema algum que esse edital fosse publicado e que nós aqui assumíssemos o compromisso de proceder a essa votação na próxima semana. Assim como o conselheiro Marco Antônio, eu acredito que existem colegas extremamente valorosos e competentes que teriam interesse em fazer parte da banca de concurso. E me parece também um outro aspecto muito importante, não é? Nós estamos indicando 2 pessoas que irão representar o Ministério Público de São Paulo. E, dentro do possível, como nós estamos falando de pessoas que irão representar o Ministério Público de São Paulo, é importante que haja a mais absoluta transparência e que essas pessoas realmente detenham legitimidade para desenvolver essa atividade, que é uma atividade tão importante. E acho que, com isso, nós estaríamos adotando uma medida concreta de democratização, de acesso à informação e também de participação, mormente, numa banca de concurso, que é uma atividade tão importante, tão relevante. Então, eu quero aqui fazer coro à manifestação do conselheiro Marco Antônio e também encaminhar da mesma forma no sentido da abertura de um edital para que os colegas que tenham interesse possam se inscrever e que esse conselho, na próxima reunião, tenha condições de votar entre aqueles que manifestaram interesse. A palavra do doutor José Carlos Bonilha. Senhor presidente, colegas de colegiado, senhoras e senhores servidores, todos os que nos acompanham virtual ou presencialmente, eu inicio desejando uma ótima tarde a todos e uma profícua e produtiva reunião de trabalho. Eu quero também ainda aqui rapidamente ratificar ou subscrever a proposta apresentada pelo conselheiro Marco Antônio.
e o faço também evocando os princípios aí maiores da transparência e até mesmo da publicidade. Se nós nos dispusermos a fixarmos um edital, ainda que com prazo exíguo, estaremos conferindo a oportunidade indistintamente para todos os procuradores e procuradoras de justiça que tenham interesse efetivamente, estaremos conferindo essa oportunidade para que se inscrevam, abrindo-se um leque maior, um rol maior de opções, para que num segundo momento este mesmo colegiado possa indicar tanto o suplente quanto o titular, que representarão a nossa instituição na comissão de concurso. Acho que sim, em homenagem a uma transparência maior, essa proposta é de muito bom tom e eu gostaria de a ela anuir. Muito obrigado pela atenção. Doutor Pedro Giuliotti. Aproveito a oportunidade para desejar uma boa sessão a todos, uma boa tarde. Também adiro aí a proposta do conselheiro Marco. É uma proposta que incentiva a transparência, a democracia, publicidade, e pode ser uma experiência para que adotemos esse mesmo procedimento quando escolhemos futuramente uma nova banca para concurso do Ministério Público. Então, adiro, parabenizo o doutor Marco por essa excelente sugestão. Doutor Saad Mazlum. Doutor Mário, a ideia é muito boa, não é? E a gente evita também de, por exemplo, eu não sei, hoje serão votados 2 nomes, eu nem sei quem são esses nomes, né? Quer dizer, na hora a gente fica sabendo, não é? Isso não é bom nem para o conselho, para o colegiado, e também não é bom para aqueles que serão indicados, né? O ideal seria uma composição para que aqueles indicados não fossem por unanimidade, né? Seria muito bom, mas veja, eu nem sei quem serão indicados hoje, quem que vai trazer os nomes, né? Então, um edital poderia suprir esse problema. Certamente, o procurador-geral tem os seus nomes, né? Certamente são grandes procuradores de justiça, grandes colegas, claro, veja a responsabilidade, né, de enviar procuradores para participar da banca. Esses nomes, já de antemão indicados ou pensados pelo Procurador-Geral de Justiça, seriam convidados a se inscrever nesse edital. Então, já teríamos toda a relação dos colegas, né? E faríamos algo mais nobre, mais correto, mais transparente, né? Com devido tempo. Não há problema algum. Se publicar esse edital amanhã, por exemplo, doutor Mário, não sei se dá tempo, eu acho que dá, já na próxima terça-feira já teríamos os nomes, já saberíamos, discutiríamos, né? E chegaríamos a um consenso melhor. Esse é um órgão colegiado. Então, fica aqui também a minha adesão a essa proposta. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad. Doutor Antônio Calil. Na verdade, eu levantei a mão a pedido da doutora Tatiana. Pois não, doutora Tatiana. Obrigado, doutor Calil. Pois não. Eu encaminho contra, eu acho que é um ônus do procurador-geral indicar o nome, e nós acompanhamos a indicação, e se alguém do colegiado tiver outro nome para indicar, também poderá indicar e a gente faz a votação, como fizemos no caso do suplente. Então, eu encaminho no sentido de que, do jeito que sempre foi. O procurador-geral tem os nomes dele, e aí, se alguém do colegiado tiver outro nome, pode colocar outro nome e a gente faz a votação. Obrigado, doutora Tatiana. Alguém mais quer se manifestar? Acho que podemos, como tudo aqui, votar. Não é? Acho que a gente vota e os colegas decidem. Eu, particularmente, já encaminho também contrariamente. Eu acho que essa é uma questão de não estar no regimento, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é uma questão até que pode expor o colega que vai acabar participando, queira ou não, de um, aspas, concurso para ser banca, seja do Ministério Público, seja da magistratura. A pauta foi enviada a todos com tempo hábil para que pudessem contactar suas bases, aqueles que entendem necessários. Então, também já adianto o meu voto em sentido contrário. Mas a discussão foi feita, todos tiveram oportunidade de se manifestar. Então, eu pediria que nós votássemos, né? Então, a proposta do conselheiro
Marco Antônio Ferreira Lima é que nós abríssemos um edital para que as pessoas pudessem se inscrever e, em seguida, nós votaríamos na próxima terça-feira. Pergunto, eu já imagino o voto, até porque já encaminhou, mas eu vou proceder à votação. Doutor Giuliotti, por favor, doutor Giuliotti. Eu voto favoravelmente a proposta do doutor Marco, lembrando que quando nós abrimos concurso para o 5º constitucional, 20, 30 colegas se inscrevem e nós só escolhemos 6. Nem por isso os que ficaram fora da lista se sentem diminuídos. Eu não vejo nenhum tipo de problema em abrir o edital. Doutor Marco Antônio Ferreira Lima já é o autor da proposta, então vota pelo edital. Doutor Antônio Carlos da Ponte, por favor. Eu também voto pelo edital. Eu não vejo dificuldade alguma em abrir a oportunização dos colegas se inscreverem. E como foi bem lembrado aqui pelo colega Giuliotti, todas as vezes que abre uma vaga no 5º Constitucional, seja para o Tribunal de Justiça, seja para o Superior Tribunal de Justiça, nós temos que elaborar uma lista sêxtupla. E isso, pelo contrário, não traz qualquer tipo de problema. Isso é uma oportunidade, todos aqueles que se sentem habilitados se inscreverem e com transparência o Conselho ter a oportunidade de indicar aquele nome ou aqueles nomes que entende como razoáveis. Penso como o colega Sádio Maslum, acho que nós estamos diante de um colegiado e nesse caso há uma situação muito particular. Nós estamos indicando alguém para representar o Ministério Público fora da carreira do Ministério Público, não é? No caso do concurso da magistratura. Acredito que consensos podem ser construídos. E para que isso seja realizado, é necessário que haja diálogo. E essa proposta é uma proposta que ela vem de encontro ao diálogo, e não em apoio à radicalização. Então, nesse sentido, eu acompanho o eminente conselheiro Marco Antônio. Doutor Calil. Eu voto pela proposta da doutora Tatiana, porque não vejo nada de antidemocrático em no Conselho escolher ou referendar o nome submetido. Então, voto pela proposta da doutora Tatiana. Doutor Jurandir Marsura. Olha, eu não vejo nenhum problema na proposta do doutor Marco Antônio, eu acho interessante a proposta, mas, como lembrou a doutora Tatiana, nossa secretária, a indicação é uma prerrogativa do senhor Procurador-Geral, não consta do regimento do Conselho. E o senhor Procurador-Geral, nessa oportunidade, já se manifestou contrário. Então, portanto, eu acompanho a manifestação da senhora secretária, contrariamente à proposta do doutor Marco Antônio. Doutor João Machado. Eu acompanho também o entendimento do Procurador-Geral, doutor Mário Sarrubo, da doutora Tatiana Bicudo, do doutor Antônio Calil Filho, do doutor Jurandir Marsura, respeitando o entendimento do doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Doutora Tatiana Bicudo. Eu voto contra também. Pelos motivos já expostos, eu voto contra. Doutor Bonilha. Senhor presidente, colegas de colegiado, há muito que comporta aperfeiçoamento no nosso Ministério Público. Não é porque algo sempre foi feito de uma forma que ele vai se perenizar, ele vai se eternizar. Se sempre foi de uma forma, mas hoje, com os tempos que correm, incidindo os princípios da transparência e da democracia, é possível vislumbrar um mecanismo que possa aperfeiçoar esse critério. Não há razão para que não meditemos sobre ele, não nos debrucemos sobre ele e avancemos. Essa proposta, ela visa a dar uma ampla publicidade a que todos os procuradores e procuradoras tomem conhecimento da existência de um momento em que o Ministério Público, e não é a prerrogativa do Procurador-Geral de Justiça, tanto que o tema está sendo aventado aqui neste colegiado,
o Ministério Público indicará 2 nomes para a composição da comissão de concurso de ingresso à carreira da magistratura. Podemos fazer isso num prazo exíguo, sem nenhum comprometimento ao concurso da magistratura. E aí, dando-se essa publicidade, aqueles que tiverem interesse apresentam os seus nomes, submetem os seus nomes à semelhança do que acontece com a indicação para o 5º constitucional, e, num segundo momento, o Conselho faz a escolha por maioria ou por unanimidade de votos. Portanto, eu quero aqui votar favoravelmente a essa proposta de uma maior democratização e transparência nesse critério de indicação dos nomes para compor a comissão da magistratura. Voto favoravelmente a proposta apresentada pelo conselheiro Marco Antônio Ferreira Lima. Muito obrigado. Doutor Saad Mazlum. Bom, já sabendo que seremos voto vencido, eu acompanho a proposta do doutor Marco Antônio. Muito obrigado. Obrigado, doutor Saad. Doutor Motauri, nós não ouvimos aí do nosso corregedor. Doutor Motauri, por favor. Senhor presidente, senhores conselheiros, a proposta eu confesso que é sedutora. Quando estive no conselho, inclusive por sugestão minha, Vossa Excelência se lembra, foi aberta inscrição para o nosso concurso, Mas isso denota algo que é fundamental que esse conselho precisa fazer. Eu tenho reiterado isso desde o começo do ano, a necessidade de revisão do regimento, que não pode ser postergado, Eu não vejo nenhum empeço a que o regimento do Ministério Público passe a prever esse tipo de comportamento nos nossos concursos internos. Não vejo. Pelo contrário, sou amplamente favorável a essa tese. Porém, em se tratando de representação externa do Ministério Público, se tratando de representação perante o Poder Judiciário, entendo eu, mesmo a míngua de regulamentação pelo nosso regimento, que a prerrogativa, enquanto chefe da instituição, chefe externo da instituição, é do Procurador-Geral, e que a submissão desse tema ao Conselho é uma deferência do Procurador-Geral a este colegiado. E, nesse sentido, mesmo tendo em vista a premência da indicação, eu voto contrariamente à proposta, com todo o respeito ao ilustre proponente, e mais uma vez dizendo que é uma proposta que, mesmo em relação ao nosso concurso, me seduz e em muito, senhor presidente. Obrigado, doutor Motauri. Eu também já votei, encaminho também com todo o respeito ao doutor Marco Antônio, e penso que se há esse pensamento do colegiado, por parte da própria Procuradoria-Geral, eu vou oferecer uma proposta de alteração do regimento para que nas próximas a gente já possa ter isso como sedimentado, não há nenhum problema. Eu penso em sentido contrário, eu acho que as pessoas podem se sentir preteridas, criam uma situação, lembrando que a pauta foi, inclusive, publicada, como é sempre publicada. Então, os colegas que, porventura, tivessem interesse, poderiam se apresentar a este conselho, etc. e tal, porque o tema está na pauta e a pauta foi devidamente publicada. Mas, de qualquer forma, fica, então, o nosso voto, e pelas minhas contas, não sei se a doutora Tatiana, acho que ficou os tradicionais 6-5 aqui neste Conselho Superior, de maneira que, então, podemos passar às indicações. Superada a proposta do vice-conselheiro Marco Antônio, da minha parte, diante das manifestações desse colegiado, eu já me proponho, eu vou pedir ao meu gabinete que traga a este colegiado para discussão uma proposta de alteração específica do regimento a respeito desse tema, até porque foi aprovado no órgão especial do Colégio de Procuradores, na última reunião, um novo concurso. Então, lá para janeiro, provavelmente, nós teremos a indicação de uma nova banca. E aí, para evitar essa discussão, se esse for o entendimento do colegiado, a gente pode abrir o edital e tudo mais. Também não tenho nenhuma paixão por esta ou por aquela causa. Se essa for a opinião da maioria, vejo aí o doutor Jurandir, o próprio doutor Motauri, que vem com simpatia, não há nenhum impedimento. Hoje, superada a questão, eu peço então que a gente faça as indicações, mas já me adianto que para a próxima nós podemos já inclusive inserir no regimento aqui, a gente dá uma olhadinha, faz essa alteração imediata para até que em janeiro a gente possa já indicar a próxima banca com este edital, sem necessidade de novas discussões. Ótimo. Então, se me permitirem, podemos passar a indicação. Doutora Tatiana, eu vou pedir para a senhora acompanhar, eu vou tentar acompanhar aqui também os votos. Primeiro a votar é o doutor Pedro de Jesus
Giuliotti. Deixa eu fazer uma consulta primeiro. Nós temos que indicar um titular e um suplente. Vamos fazer 2 votações, primeiro o titular e depois o suplente, ou já indicamos os 2? Como preferem? Podemos indicar o titular. Os 2, mais fácil, né? Não? Acho que duas eleições sucessivas eu acho mais razoável, senhor presidente. Mais razoável, né? Vamos indicar primeiro o titular, na sequência indicamos o suplente. Pode ser, colegas? Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro a votar o doutor. Pois não? O senhor já não revela ou indica os nomes que o senhor tem em mente? Aí a gente já prossegue a votação, já no... E se alguém tiver algum outro nome, coloca outro nome. Ou se Vossa Excelência acha que não convém. Não, para mim não tem problema nenhum. Como titular, eu gostaria, o meu voto seria do doutor Sérgio Turra Sobrani. Sérgio Turra Sobrani, como titular. Que veja como são as coisas. Ficou sabendo, viu e nos procurou esse final de semana interessado, apresentando seu nome. Então, doutor Sérgio Turra Sobrani. Ele como titular. Como titular. Eu indicaria como titular. Ok. E substituto, né? Vamos votar o titular. Tá. Podemos aprovar o doutor Sérgio ou querem fazer a votação nominal? Por mim, Vamos fazer a votação nominal. Pois não. Doutor Giuliotti, por favor. Senhor presidente, eu tenho grande consideração para o doutor Sobrani, mas em nome do princípio, pela democracia, pelo princípio da publicidade e da transparência, eu vou me abster. Pois não. Doutor Marco Antônio. Senhor presidente, com todo respeito ao nome do doutor Sérgio Turra Sobrani, por ter ouvido aqui, por mais de uma vez, que se trata de prerrogativa de Vossa Excelência, que Vossa Excelência ouve esse colegiado por deferência, eu também prefiro me abster. Doutor da Ponte. Eu não fui procurado por ninguém e lamento que um postulante tenha procurado apenas alguns colegas. Acho que esse é um processo que deveria ser marcado por ser um processo transparente e democrático. E eu não me sinto à vontade para referendar o nome que foi apresentado. Então, eu me abstenho também. Doutor Calil. Eu voto no doutor Sérgio e acho um excelente nome para compor a banca. Obrigado, doutor Calil. Doutor Jurandir. Também voto no doutor Sérgio. Com certeza. Obrigado, doutor João Machado. Doutor Sérgio Turra Sobrani. Muito obrigado, doutor João Machado. Doutora Tatiana. Também voto no doutor Sérgio, acho um excelente nome. Eu compus a última banca de concurso com ele e foi um excelente colega de banca e um excelente membro arguidor. Por isso, voto no doutor Sérgio. Obrigado, doutora Tatiana. Doutor Bonilha. Presidente, não se trata de tecer considerações positivas ou negativas a respeito do candidato indicado por Vossa Excelência, por todos conhecido, respeitado, um colega de muitos anos de Ministério Público, já esteve fora da carreira, dentro e fora, sempre trabalhou com dignidade, com honradez e merece todas as nossas homenagens. No entanto, pelas razões apresentadas inicialmente ou anteriormente, eu também não me sinto confortável para votar a favor desse ou daquele candidato, pelo processo no qual estamos submetidos para a escolha desse nome. Razão pela qual eu entendo por bem me abster nessa votação. Muito obrigado. Doutor Saad. Senhor Procurador-Geral, doutor Sérgio Turra Sobrani, tive a honra e o prazer de trabalhar com ele por muitos e muitos anos na Promotoria de Justiça do Patrimônio Público, um grande promotor de justiça, se revelou sempre muito técnico, muito responsável. Gosto muito do doutor Sérgio, já desempenhou funções dentro e fora da carreira, como foi colocado, já foi também, já demonstrou todo o seu valor em concursos do Ministério Público também. Então, com a devida vênia, eu voto também no doutor Sérgio Turra Sobrani. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad. Eu voto também no doutor Sérgio, doutor Motauri, perdão. Doutor Motauri. Doutor Sérgio Turra Sobrani, senhor presidente.
Obrigado, doutor Montauri. Eu voto também, doutor Montauri. Então, doutor Sérgio Turra teve Não, senhor presidente, eu não quero ir, não. É o doutor Sérgio. Oi? O senhor quer votar em mim, mas eu não quero, não. Não, É o doutor certo, Sérgio. perdão. Eu estou só conferindo aqui, desculpa, doutor Montauri. Doutor Montauri vota também, doutor Sérgio Turra. Doutor Sérgio teve então os votos do doutor Calil, doutor Jurandir, doutora Tatiana, doutor João, doutor Montauri, doutor Mário Sarrubo e doutor Saad. São 7 votos com 1, 2, 3, 4 abstenções. É isto. Então, aprovado o nome do titular, doutor Sérgio Turra Sobrani. 7 votos, 4 abstenções. Poderíamos, então, votar agora o suplente. Quem me pediu foi a doutora Ana Lúcia Menezes Vieira. Ana Lúcia Menezes Vieira, também professora universitária, e é suplente desta banca de concurso do Ministério Público, e pediu para figurar como suplente da banca da magistratura. Então, o nome da doutora Ana Lúcia, pergunta ao doutor Giuliotti para quem ele votaria na suplência ou se mantém a abstenção. Também tenho uma grande consideração com a doutora Ana, é minha colega, minha amiga, trabalhamos muitos anos na promotoria de execuções, uma excelente promotora, uma excelente procuradora, mas pelas razões já expostas, questionando o procedimento de escolha, eu vou pedir vênia para ela para me abster. Obrigado, doutor Giuliotti. Doutor Marco Antônio. Doutora Ana Lúcia é minha amiga pessoal. Doutora Ana Lúcia já integrou a banca anterior do Ministério Público e, por razões pessoais, teve que se afastar. É uma excelente pessoa, é uma pessoa extremamente preparada, entretanto, pelos mesmos motivos que apresentei anteriormente, por ter ouvido aqui mais de uma oportunidade, que se trata de prerrogativa exclusiva de Vossa Excelência, e que Vossa Excelência, o vice-conselho, por deferência, eu mantenho a minha abstenção. Doutor Antônio Carlos da Ponte. Na esteira do que foi colocado anteriormente, eu também voto eu me mantenho, eu vou manifestar minha abstenção em relação à indicação do suplente. Doutor Calil. Voto na doutora Ana Lúcia. Doutor Jurandir. Eu também acolho a indicação da doutora Ana Lúcia. Doutor João Machado. Doutora Ana Lúcia Menezes Vieira. Doutora Tatiana. Também voto na doutora Ana Lúcia, excelente colega, professora universitária, acho que seremos muito bem representados. Doutor Bonilha. Senhor presidente, me abstenho por não concordar com o procedimento que está sendo adotado. Muito obrigado. Doutor Saad Mazum. Doutora Ana Lúcia Menezes Vieira, uma excelente colega, excelente procuradora de justiça, não é minha amiga pessoal, mas conheço muito bem o trabalho que ela desenvolve no Ministério Público, portanto, eu voto na doutora Ana Lúcia. Doutor Montauri. Doutora Ana Lúcia, senhor presidente. Eu também voto na doutora Ana Lúcia, então, terminada a votação, como na primeira oportunidade, são 7 votos para a doutora Ana Lúcia Menezes Vieira para a suplência, 5 abstenções. Abstiveram-se o doutor Giuliotti, doutor Marco Antônio, doutor Antônio Carlos da Ponte e doutor José Carlos Bonilha. Votaram nós, doutores Sérgio Turra Sobrani e doutora Ana Lúcia, doutores Calil, Antônio Calil, doutor Jurandir, doutor João Machado, doutora Tatiana, doutor Montauri e a presidência. Então, superado o item 2 da pauta, o item 3 é o protocolado número 249186/22, pedido de autorização para residência fora da comarca. Interessada é a doutora Munize Flávia Pompeu, primeira promotora de justiça de Novo Horizonte. O relator é o ilustre conselheiro doutor Jurandir, que vota favoravelmente, assim como é favorável o parecer da Corregedoria Geral. Indago se podemos aprovar. Podemos aprovar, né? Então fica aprovado o pedido de autorização da doutora Munize Flávia Pompeu, primeira promotora de justiça de Novo
horizonte. Eu peço, venha ex-colegiado para deixar a sessão. Temos uma agenda no Senado agora, a partir de 3 horas, com os demais procuradores gerais. Então, peço, venha para passar a presidência do colegiado ao nosso ilustre decano, doutor João Machado de Araújo Neto. Cumprimento a todos e a todas mais uma vez, desejando uma boa segunda etapa da reunião, uma boa segunda metade da semana, com muita saúde, com muitas alegrias. Muitíssimo obrigado, boa tarde a todos. Doutor João, o senhor está com a palavra. Muito obrigado, doutor Mário Sarrubo. Agradeço pelas palavras e eu peço licença também para me retirar. Eu estou com dores no joelho direito em razão ainda não completamente definida, mas já fiz alguns exames que demonstraram a artrose no joelho direito e vou precisar fazer repouso o mais breve possível. Então, eu peço desculpas, lamento me ausentar desta reunião e, se Deus quiser, na próxima estarei presente. Agradeço a todos, uma ótima reunião. Obrigado. Obrigado, doutor João. Eu Melhor, desejo doutor João. pronta recuperação para o amigo aí, que dê tudo certo, que fique bom logo aí, porque precisamos do amigo aí firme e Boa forte. recuperação, João. Muito obrigado. Dessa vez não vou errar, o nosso segundo decano não é o doutor Calil, é o doutor Jurandir Marsura, a quem passo com muita honra também e alegria a presidência dos trabalhos. Por favor, doutor Jurandir, obrigado, viu? Antes do senhor se ausentar, ontem houve o comunicado de falecimento do nosso colega aposentado, doutor João Morgado, procurador de justiça aposentado, e chegou para a gente somente hoje. Então, a proposta de voto de pesar por esse colega. Perdão, tá bom, doutora Tatiana, não estava na pauta, acho que podemos aprovar, né? Um voto de pesar, puxa vida. Então, tá bom. Doutor Jurandir está com a presidência, então, por favor. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado, doutor Mário. Boa tarde. Uma boa reunião em Brasília. Boa tarde a todos. Cumprimento inicialmente o excelentíssimo senhor corregedor-geral, doutor Motauricio Oquete de Souza, a quem nesta oportunidade parabenizo pela merecida reeleição no cargo. Cumprimento a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, nossa secretária, e também cumprimento os demais conselheiros presentes, aqui pela ordem de votação, doutor Giuliotti, doutor Marco Antônio, doutor Ponte, doutor Calil, doutor Bonilha e doutor Saad. De minha parte, não tenho nenhuma comunicação a fazer, então acho que o item restante da pauta são as comunicações dos senhores conselheiros. Então, pela ordem, passo a palavra ao doutor Giuliotti. Senhor presidente, apenas para desejar uma boa tarde a todos e uma boa sessão, eu não tenho comunicações. Obrigado. Com a palavra, doutor Marco Antônio. Senhor presidente, apenas saudando a todas e a todos e avisando que eu não tenho nenhum comunicado a fazer, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, doutor Ponte. Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de voltar a ter o convívio com o nosso querido corregedor, doutor Motauricio Oquete de Souza, e endereçar a ele uma preocupação que foi endereçada na última reunião à doutora Liliana Mercadante Mortari, que é a vice-corregedora, não é? Nós tivemos, na última reunião do Conselho Superior, a indicação para provimento de vários cargos de entrância final. E alguns cargos, eles estão sendo abertos continuamente. Nós tivemos um cargo que já foi aberto, salvo engano, 12 vezes.
e um outro 8 vezes. E me parece que a solução desse problema ela passa necessariamente pela corregedoria, não é? Pela avaliação das reais condições de cada um desses cargos, a observação das atribuições conferidas a cada um dos promotores. Então, eu venho reiterar aqui a minha solicitação feita na reunião anterior, só que dessa feita dirigida ao Dr. Moutauri. Eu sei da seriedade, da competência e do comprometimento do Dr. Moutauri, no sentido de que fosse levantada por parte da corregedoria a situação de cada uma dessas promotorias, não é? Dr. Moutauri foi promotor de Santos, foi auxiliar em Santos na época em que eu era promotor de Praia Grande. Desde aquele período, há mais de 25 anos atrás, Praia Grande, a título exemplificativo, sempre foi uma comarca difícil, não é? Mas nunca houve um quadro como esse. Nós tivemos 2 cargos de Praia Grande sendo colocados em concurso e não houve interessados em nenhum desses 2 cargos, não é? Isso sem prejuízo dos demais cargos que foram mencionados. Então, o que eu venho requerer aqui é a atenção especial da corregedoria, no sentido de levantar o que está acontecendo em relação a esses cargos e que nós possamos, aqui como órgão colegiado, construir coletivamente uma solução para esse grave problema que acomete a nossa instituição. Então, são essas as minhas comunicações. Obrigado, doutor Ponte. Com a palavra, doutor Calil. Muito obrigado. Eu não tenho comunicações e quero apenas cumprimentar todos os participantes dessa reunião e desejar um bom trabalho. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, a doutora Tatiana. Cumprimento o senhor, doutor Jurandir, presidente dessa nossa reunião, procurador em exercício. Cumprimento o doutor Moutauri, parabenizo pela reeleição. Eu parabenizo os colegas Danilo Goto, Felipe Santa Rosa, Paula Figueiredo e Cristiane Lau pelo recebimento do Prêmio São Paulo Afro Brasil 2022, que deu reconhecimento ao projeto Cidade Antirracista formulado por esses colegas. O projeto é de extrema importância na medida em que busca a igualdade substantiva entre os cidadãos de São Paulo, independentemente de sua raça ou cor. Ele foi iniciado na cidade de Jacupiranga e recentemente foi objeto de termo de convênio no governo do estado de São Paulo, se pretendendo estender a todos os municípios do estado essa iniciativa, estimulando para que sejam estruturadas políticas e práticas voltadas ao combate do racismo. Então, eu parabenizo esses colegas que estavam à frente desse projeto e que bem nos representaram, recebendo esse prêmio no último sábado. Essa é a minha comunicação. Cumprimento a todos os colegas desse órgão colegiado, aos nossos servidores que nos assistem e aos colegas que nos assistem virtualmente, e desejo uma excelente reunião a todos. Obrigada. Muito obrigado, doutora Tatiana. Com a palavra, o doutor Bonilha. Presidente, obrigado pela concessão da palavra. Eu quero aqui apenas ratificar a preocupação e a solicitação reiterada hoje pelo conselheiro Antônio Carlos da Ponte, porque foi tema apresentado em sessão passada, mas agora oportunamente lembrado pelo conselheiro da Ponte. Portanto, aqui também registro que reitero essa solicitação endereçada à Corregedoria Geral do Ministério Público. Muito obrigado e desejo uma ótima reunião a todos. Obrigado, doutor Bonilha. Doutor Saad, com a palavra. Cumprimento Vossa Excelência, o presidente, doutor Jurandir Marsura, cumprimento os demais membros deste colegiado, um cumprimento especial ao doutor Moutauri Sioquete Souza pela reeleição, seja muito bem-vindo de volta, um grande membro do Ministério Público, um grande corregedor, que tem desempenhado sempre com muita justeza as suas atribuições, e por isso é muito bem-vindo também. Cumprimento também os integrantes do Ministério Público, que permitem a realização desta sessão, e também os integrantes que nos assistem, a todos aqueles que nos assistem. Eu quero aderir também à manifestação do Dr. Antônio Carlos da Ponte, com esse raio-x solicitado à Igreja Corregedoria Geral. Eu também acredito que será possível
desempenhar melhor a nossa atividade aqui no colegiado, para verificar quais são as deficiências, o que é que está faltando, por que essas comarcas não são supridas. Na verdade, nós sabemos, é muito serviço. Né? Eu trabalhei em Itapeva, e Itapeva era algo assim invencível, mas talvez constatando isso de forma oficial, colocando qual é a maior demanda, né, nessas comarcas, se é na questão civil, ação civil pública, criminalidade, que tipo de crime, talvez colocando mais colegas ali para desempenhar, talvez para auxiliar, talvez analistas, estagiários. O certo é que com esse raio-x solicitado pelo Dr. Ponte à Corregedoria Geral, certamente nós poderemos desempenhar nossa atividade, tomar uma deliberação com mais firmeza, com mais tranquilidade. Então, fica aqui o meu apoio a essa manifestação, minha solicitação também à Corregedoria para que realize, nos forneça esse raio-x dessas promotorias. Desejo a todos, no mais, uma ótima reunião. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad. Com a palavra agora ao doutor Motauri. Excelência, doutor Jurandir Norberto Marsura, nosso procurador-geral em exercício, cumprimento Vossa Excelência, agradeço pelas gentis palavras, assim como agradeço a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, nossa secretária, doutor Saad Maslum, muito obrigado pelas gentis palavras. É uma alegria estar de volta aqui, né? Faz quase 3 meses que eu não participo de uma sessão do Conselho, né? Por circunstâncias do cargo e também do meu afastamento durante o período pré-eleitoral. Mas eu gostaria aqui de fazer apenas uma observação. Esses dados estão aqui disponíveis, plenamente disponíveis na Corregedoria, né? Inclusive, há cerca de 2 anos atrás, ou 1 ano e meio atrás, aproximadamente, 2 dessas comarcas, dessas promotorias foram correcionadas, a promotoria da Praia Grande e a promotoria de Caraguatatuba, que não sei se ainda enfrenta problema hoje, mas aquele cargo acabou por ser provido após uma série de aberturas de edital, né? E não se constatou em nenhuma dessas situações uma disparidade interna entre as atribuições dos cargos de promotor de justiça dentro daquela comarca, e nem um volume extraordinário de serviço. Extraordinário, eu digo, que vai muito além do razoável. Então, o problema que eu vejo aqui de antemão é o seguinte: nós temos, infelizmente, uma estrutura de carreira que ficou muito comprometida por conta de uma reengenharia que transformou em instância final diversas instâncias intermediárias. E hoje, quem está em instância intermediária é um público muito pequeno. E esse público pequeno, obviamente, sabendo que vai passar 25, 30 anos numa instância final, hoje faz escolhas absolutamente seletivas. E isso acaba, infelizmente, tornando diversas instâncias finais menos atrativas do que outras, né? Se o colega quer ir, por exemplo, a Itapeva, sem nenhum demérito a Itapeva, né? Mas daqui a 2 meses ele pode ir para Campinas, ele vai aguardar 2 meses para ir para Campinas. Então, o problema que nós temos é um problema de engenharia, ou de reengenharia, muito mais do que de questões ácidas, digamos assim, ou extremamente críticas relacionadas a um cargo ou outro cargo dentro de uma determinada promotoria de justiça, né? É essa visão que a Corregedoria tem. Agora, é óbvio, eu já vou pedir para fazer o levantamento desses cargos, né? A doutora Eliana, inclusive, acabou comentando comigo, mas essas questões de jogos no Brasil, isso e aquilo, acabaram tornando a semana um tanto quanto prejudicada, né? E esses dados aí são facilmente compiláveis, a Corregedoria tem acesso a eles de forma virtual e permanente, né? E eu vou aqui já pedir, né, à Secretaria que providencie para a próxima sessão os dados numéricos alusivos a essas promotorias de justiça, e mais do que isso, né, não ao cargo em si que está vago, mas também desse cargo em cotejo com outros cargos da mesma promotoria que se encontrem providos, né? Então, o problema que a Corregedoria tem visto é esse, né? A Praia Grande foi correcionada, salvo o melhor juízo, ou no último ano da doutora Tereza, no primeiro meu, né? Caraguá foi no último ano da doutora Tereza, né? E são lugares que não apresentam disparidade de distribuição entre os cargos, né? Mas que, infelizmente, tem gerado pouco atrativo em face da concorrência, digamos assim, de outras entrâncias finais, né? Que estão relativamente, ou são hoje relativamente de fácil acesso pela pleia de entrâncias finais que nós temos, e um público candidato a essas entrâncias finais extremamente limitado pelo reduzido quadro de entrância intermediária, né? Houve ali um gargalo muito forte, e esse para mim, o fator que mais
contribui para esse não provimento desses cargos. Mas, de qualquer forma, os dados numéricos eu quero crer que na próxima semana eu já poderei encaminhar, e se antes eu conseguir levantá-los, já vou pedir à senhora secretária que os transmita aos senhores conselheiros para essa análise. Ah, senhor presidente, são essas considerações. Desejo a todos uma excelente sessão. Obrigado. Muito obrigado, doutor Motauri. Então, vencida a primeira parte dessa reunião, podemos passar agora para a sessão plenária e de turmas. Engraçado que Caraguá tem as praias mais bonitas de São Paulo, né, doutor Motauri? Pois é, né? Não, eu sou suspeito, eu não acho, mas eu gosto muito de Caraguá, mas acho que o Ubatuba tem mais, né? Mas o Ubatuba, por exemplo, é outra comarca que sempre foi complicada, né, de ser provida. E São Sebastião, né, o litoral norte, historicamente, tem problemas de volume de serviço, né? Então, e situações também. A região de Itapeba é muito aprazível, Praia Grande hoje é uma metrópole que tende a passar Santos em termos de população, e a médio prazo eu não tenho dúvida disso, porque o seu crescimento é muito grande, né? E é com muita tristeza que a gente vê esse quadro, né? Mas é uma questão, à época eu fui contrário, né, a essa reclassificação, mas daí acabei sendo vencido porque deveríamos seguir o judiciário, segundo o posicionamento de Sua Excelência, então, Procurador-Geral de Justiça, né? Mas eu já tinha essa concepção de que o enxugamento das intermediárias, né, com a busca aí de um número enorme de entrâncias finais, né, iria gerar essa consequência, e essa consequência está surgindo. O que se soma ainda ao déficit dos nossos quadros, né? Então, quem sabe aí com o próximo concurso nós possamos reduzir esse déficit. Torcer. Então, eu gostaria, senhores, de pedir licença, senhor presidente, senhores conselheiros. Estou aqui no andar de cima, mas tenho uma reunião agora lá de seguida, né? Pedir licença para me retirar e desejar a todos uma excelente semana, muita saúde, e estamos aqui à disposição. Tá? E vou já de imediato fazer o pedido aqui na secretaria do levantamento desses cargos. Doutor Motauri. Pois não. Se me permite, senhor presidente, mais uma conversa aqui com o doutor Motauri. O senhor vai participar dos julgamentos quando envolverem competência originária também? Porque a doutor Pedro deu início a essa nova... novo tipo de atuação. A doutora Liliana, pelo visto, também. Vossa Excelência, todavia, como é o corregedor geral... Doutor Saad, por que nós não participamos, né? Porque, invariavelmente, isso pode envolver algum caso que venha ao conhecimento e tenha necessidade de tratamento pela Corregedoria. Como a Corregedoria não é órgão correcional do Procurador-Geral de Justiça, né? Então, nós deliberamos, inclusive com o doutor Pedro, na época em que ele estava aqui, esse novo tipo de postura. Tá? Porque antes já não atuava, já não exercia a corregedoria sobre Procurador-Geral de Justiça. Mas aquele negócio, a doutora Tereza tinha uma visão, o doutor Paulo Afonso, que inaugurou essa forma, tinha outra visão, né? E nós, então, resolvemos rever esse posicionamento anterior. É que o senhor não tinha essa visão, aí agora... Mas ninguém tem aquilo. A gente tem posturas e a nossa grande sabedoria é vivenciarmos as experiências e sabermos, conforme as necessidades, rever pontos de vista, né, e analisá-los sempre criticamente, passo a passo. Bom? Uma excelente continuidade de sessão e uma ótima semana a todos. Obrigado pela licença para me retirar. Participação na primeira parte da sessão. E vamos prosseguir com a reunião. Eu indago se podemos prosseguir com a sessão plenária de turmas. Temos que mudar de link, né? Sim, são 4 destaques. Eu não sei se os senhores vão querer fazer um intervalo ou se já seguimos direto para os julgamentos. Só temos 4 destaques e o último é um caso sigiloso, aí vai ter que ir para o link sigiloso. Então... Não sei, doutor Jurandir, se haverá intervalo ou vamos direto para a sessão de julgamento. Perdão, senhor presidente, se tiver que me manifestar, eu diria que podemos prosseguir, eu acho que não há necessidade de fazermos intervalo, na minha modesta maneira de entender. Também então vamos passar para o próximo link, né? E já dar início à sessão plenária de turmas.